durante algum tempo, questionei-me o porquê de eu nunca ter recebido da parte dele alguma explicação ou algum pedido de desculpa, o que quer que seja. Nunca aconteceu. Aquilo que os psicólogos, os psiquiatras me dizem e que eu ouvi ao longo deste tempo, não é? Que ele não tem nenhuma explicação porque alguém que sofre um surto psicótico não sabe aquilo que está a fazer, não tem consciência daquilo que está a fazer, mas eu quero acreditar que os 6 anos que vivemos juntos, não é? A pessoa que ele conheceu, de um momento para o outro não pode ter deixado de existir, não é? E eu continuo a existir, não é? Ainda bem que eu estou cá, portanto, naquela noite eu sobrevivi contra tudo o que era expectável. Ainda bem que eu vivi, penso que ainda tenho muito para viver, mas fica sempre aqui esta dúvida, não é? O porquê disto ter acontecido. Passaram-se 11 anos desde que tudo aconteceu. Sandra Manuel foi empurrada de uma altura de 8 metros pelo próprio companheiro, a pessoa em quem mais confiava. A mulher não se lembra do episódio violento, a memória bloqueou o instante que lhe virou a vida do avesso, mas o corpo nunca esqueceu. Ficou paraplégica e a partir daí tudo mudou. Sei que o meu dia foi nos bombeiros a trabalhar. Recordo-me que sim, que passei o dia todo, fui de manhã. Na altura, os bombeiros voluntários lisbonenses, a corporação onde eu estava, fazia as prevenções nos estádios de futebol, Estádio da Luz e Estádio de Alvalade, e nessa noite houve um jogo, sei que estive lá de prevenção no Estádio da Luz e que esse jogo até acabou por ser anulado por causa do mau tempo. Pronto, depois o meu regresso a casa também, depois dessa noite de trabalho, não consigo ter recordações. As primeiras horas, durante o episódio e após o episódio, sim, não tenho memória. Depois vou tendo algumas memórias. Pronto, eu fiz a cirurgia no Hospital de Santa Maria, depois fui transferida aqui para o Hospital Amadora Sintra, que é onde eu pertenço, onde fiquei também 2 meses deitada numa cama, sem me levantar. Após esses 2 meses fui transferida para o Centro de Reabilitação de Alcoitão, onde eu fiz também 3 meses de reabilitação até regressar novamente à minha casa. Desde então, nunca mais teve contacto com Edgar Alves. A ligação terminou ali, sem despedidas e sem explicações. Hoje, Sandra Manuel tem 48 anos. Era bombeira e tripulante de ambulância. Depois da queda, a farda que vestia com orgulho ficou pendurada. De um dia para o outro, deixou de poder exercer a profissão que a definia. Deixou de responder a emergências e passou de socorrista a sobrevivente, obrigada a cuidar de si primeiro. Eu costumo dizer, portanto, eu vivi e vivo, não é, as duas realidades. Antes da minha lesão e antes desta cadeira de rodas, era eu que passava os dias a transportar pessoas em cadeiras de rodas também. Na cidade de Lisboa existem prédios sem acessibilidades, muito complicados, e o meu dia-a-dia era assim, era eu a transportar pessoas, portanto, em cadeira de rodas, do sítio onde viviam, e quando eu vejo que a minha realidade passou a ser esta, a aceitação no início foi um bocadinho complicada, porque eu pensava, o meu lugar não é este, o meu lugar é do lado de lá e não aqui onde eu me encontro agora. Ser transportada pelos meus colegas na ambulância também, no início fez aqui alguma confusão, portanto, é como eu digo, quando eu me vejo deitada numa maca dentro de uma ambulância, também pensava, o meu lugar não é este, não é? O meu lugar não é aqui. Mas depois, claro que isso teve que acabar por ser aceito por mim, não é? Não valia a pena estar a contrariar uma realidade que iria ser a minha.
A reabilitação foi longa e a mulher foi obrigada a parar. Nunca mais pôde trabalhar e o corpo precisou de reaprender quase tudo. Passou por um período de fragilidade. Nos primeiros anos, Sandra Manuel dependia da ajuda de terceiros que a acompanhavam para todo o lado. Os meus colegas às vezes vinham-me aqui buscar, se eu precisasse de ir a consultas, por exemplo, e depois também de familiares e amigos. A minha irmã muitas vezes me veio aqui buscar, a levar-me ao colo, a mim e à cadeira, amigos. Foi quando eu integrei essa companhia de teatro que eu há bocadinho me referi. Também tive ajuda muitas vezes de amigos para me virem buscar e depois para me virem trazer novamente. Mas havia dias que eu não saía de casa. Foi uma solidão forçada, não foi uma solidão que eu procurei, porque, como eu referi há bocadinho, eu tinha uma vida bastante ativa em que todos os dias estava com pessoas novas, com pessoas diferentes, e depois passei a viver dentro desta casa com a minha própria companhia, não é? Não foi uma coisa escolhida por mim. Isto é um bocadinho controverso, não é? Como é que eu sou vítima de um crime e eu é que fico prisioneira sem ter feito mal a ninguém, não é? Eu não fiz mal a ninguém e eu é que fiquei prisioneira. Aqui a justiça, questionei muitas vezes, mas que justiça é esta que deixa pessoas que são vítimas prisioneiras dentro de casa? Durante anos, Sandra teve apoio psicológico e, graças a esse acompanhamento, hoje fala do passado com uma serenidade que surpreende. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, a mulher consegue ter um olhar positivo acerca da vida que leva. Foi uma grande mudança, não só física, devido à lesão, que tive que reaprender uma série de coisas, não é? Passar de uma vida até aos meus 38 anos de pé, passar a viver sentada nesta cadeira de rodas, todos os obstáculos e todas as coisas que isso traz. Claro que foi um processo difícil, mas a Sandra de hoje em dia também tive que fazer aqui também um trabalho interior, também já não sou a mesma pessoa que era há uns anos atrás, porque mudei e mudei para melhor. Posso dizer que mudei para melhor, tenho vindo a reconstruir-me ao longo destes anos. Em 2016, 2 anos após a tragédia, Sandra Manuel carregava uma mágoa profunda. Na altura, partilhou o testemunho no programa Rua Segura na CMTV. E este foi um dos primeiros momentos que decidiu dar voz à sua história. Aquilo que antes era um peso, hoje já não interfere com o seu bem-estar e a diferença é notória. Não quer dizer que vá alterar nada do que aconteceu, mas para mim era importante saber que eu não posso continuar a passar indiferente, como se não tivesse existido na vida dele. Acho que merecia um pedido de desculpa, muito mais do que a indemnização. Claro que vai fazer falta para eu poder voltar a reorganizar a minha vida, mas esse pedido de desculpa continuo a acreditar que sim, que é importante. Essa é a sua grande mágoa? É. Em relação ao meu passado, posso dizer que já estou perfeitamente resolvida, portanto não guardo nada, quer dizer, estão aqui as sequelas aparentemente visíveis e aquelas que não são visíveis, não é? Mas fiz um processo com várias fases para a situação ficar resolvida dentro de mim. Portanto, atualmente estou bem com isso. Mesmo a nível da minha personalidade, eu hoje em dia estar aqui a falar consigo, há uns anos atrás, lá está, a Sandra que eu era antes da lesão, não tinha esta espontaneidade, nem esta vontade em falar. Se calhar era uma pessoa mais reservada, não tão espontânea como sou agora.
Foi preciso força para conseguir aceitar a nova vida. A mulher não esqueceu o que aconteceu, mas deixou de viver à volta disso. Transformou a dor em aprendizagem e até o sentimento em relação ao agressor mudou. E o meu sentimento para com ele, não posso dizer ao longo deste tempo, nunca foi de raiva, nunca vivi sentimentos de vingança, não, nada disso. O meu sentimento é de pena mesmo, porque eu considero que a vida dele não deve ser uma vida muito... Eu consegui reorganizar e reconstruir a minha vida e estou aqui, não faço ideia como é que é a vida dele, mas o meu sentimento é esse, é de pena. Edgar Alves deixou a companheira presa a uma cadeira de rodas, mas foi considerado inimputável, condenado a uma medida de internamento. O agressor esteve em liberdade durante 4 anos, à espera de uma vaga no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. Deu entrada em 2018 e permanece até agora internado. Depois de ter cometido este ato, entrou na garagem, pegou no carro e foi a conduzir até à Póvoa de Santiria, à casa dos pais. E aquilo que me foi dito é que quando ele lá chegou, contou aos pais aquilo que tinha feito. E por isso eles tentaram ligar para mim. É claro que eu não conseguia atender o telemóvel. E então foram à nossa morada e deram comigo caída no chão, junto à porta do prédio. Após este acontecimento, eu não tive mais contacto com a pessoa em questão, portanto, não sei o que é que aconteceu, não sei. Sei que nos primeiros tempos tive algum contacto com os pais, com a irmã, chegaram a ir visitar-me ao hospital, mas depois esse contacto também se perdeu após o julgamento, que foi em 2016. Em tribunal, Edgar Alves foi considerado inimputável. A Justiça concluiu que, no momento da agressão, o companheiro de Sandra agiu durante um surto psicótico, incapaz de compreender ou controlar as suas ações. Por isso, o homem não foi condenado criminalmente. O que aconteceu neste caso foi que aquela pessoa praticou uma ação típica, portanto, que está tipificada na lei como sendo criminal, ilícita, portanto, o ilícito está lá. Quando chegamos à parte da culpa, esta pessoa foi considerada como sendo inimputável, ou seja, não é suscetível de culpa. No momento em que ele praticou aqueles factos, que são os factos típicos e ilícitos, ele não tinha a capacidade mental para perceber o que é que estava a fazer e poder ser responsabilizado pelo aquilo que fez. Os factos estão lá, os factos são graves, mas ele, em vez de ser condenado a uma pena de prisão, como é uma pessoa que foi considerada inimputável, o que aconteceu foi que ele foi internado como medida de segurança, em face da periculosidade que ele próprio tem e que resulta dos factos que praticou. Sandra Manuel sabia dos antecedentes psiquiátricos do companheiro. Mesmo assim, decidiu partilhar uma vida com ele ao longo de 6 anos. Sabia que já tinha sido internado e que tomava medicação para se manter estável. Mas nunca houve qualquer sinal de que o homem pudesse cometer um ato tão violento. Apesar de eu saber da doença desde o início, claro que com medicação fazíamos uma vida normal. Ele trabalhava, eu trabalhava, fazíamos coisas normais como todos os casais, não é? Ir jantar fora, passear, ir passar férias. O que é que esta doença fazia? Claro que nos momentos da doença em que os efeitos secundários também da medicação levavam-o a ficar mais isolado, muitas vezes a não querer sair da cama, por exemplo, mas isso era algo que eu não podia combater, não é? Era próprio da doença, mas não posso referir episódios em que tenha havido
momentos agressivos contra mim. Não, isso não aconteceu. Claro que este episódio não há forma de o apagar, não é? Mas claro que é isso que eu quero guardar na minha memória, os bons momentos que foram vividos. Em vez de uma condenação à cadeia, a Edgar Alves foi aplicada uma medida de internamento no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, entre 3 a 10 anos. Apresentou-se voluntariamente na unidade psiquiátrica, mas teve de esperar que o chamassem para ser sujeito a tratamento. Por falta de vagas, esteve em liberdade durante 4 anos. Entre 3 a 10 anos, mínimo que ele tinha cumprido e já cumpriu, e os 10 anos ele pode lá estar. Como não havia vaga na altura, ele não entrou logo, mas estava em casa, estava vigiado, estava controlado, esteve sempre controlado, medicado, acima de tudo, estava medicado, e assim que houve vaga, o sistema estava a controlá-lo, não estava ao abandono. Só não entrou logo porque não havia vaga naquela unidade de saúde. Ele tem, aquilo que podemos perceber, esta pessoa tem uma perturbação de esquizofrenia, com momentos delirantes, etc. Mas quando está compensado, há momentos que está mais calmo, e foi possível os técnicos falarem com ele. Ele tem noção, nesses momentos, ele tem noção do que fez, não é? E demonstra arrependimento dos factos e do sofrimento que causou à Sandra. Portanto, é isso que vai no relatório. Ele não apareceu no julgamento, não há, portanto, a Sandra não o sabe da boca dele, digamos assim, sabe, porque é aquilo que consta dos documentos médicos e que estão no processo. Consta dos relatórios que ela não tinha a noção da gravidade da patologia, da perturbação que a pessoa tinha. Isto foi nos relatórios em que ele próprio assume, já perante os técnicos, que assumiu, que omitiu, de certa forma, um pouco a gravidade da perturbação que tinha com receio de rejeição. Isto é exatamente assim que consta. E, portanto, a Sandra, pese embora soubesse de algo, que algo não estava bem, que havia ali uma patologia, uma perturbação, de acordo com a documentação, não tinha a noção da extensão, da gravidade da perturbação que isto podia ter. E, portanto, o que houve ali foi um surto, não é aquilo que na linguagem corrente que se costuma dizer um surto, e a pessoa, pronto, passou-se por completo e teve um momento de inimputabilidade e praticou aquele ato, de certa forma, um ato hediondo, não é? Além da medida de internamento, foi determinada uma indemnização de 550 mil euros a favor da vítima. Já pelo Estado, foi adiantado um valor de 34 mil euros. No entanto, Edgar Alves não dispõe de património nem de rendimentos para fazer face ao valor a indemnizar. Essa indemnização, portanto, eu costumo dizer que ficou na teoria. Na prática, nunca me foi dada. Da parte dele, do fundo, o que é que a Sandra recebeu? Aquela metade da casa. Foi feita uma escritura de dação em cumprimento da parte, metade da casa que ele tinha, e, portanto, foi esse o único valor que foi recebido já há bastante tempo por via de uma escritura que ele não compareceu um tutor, mas que foi feito. E, portanto, foi isso, no fundo, o que recebeu, porque ele não tem bens, não tem meios, e só isso são os 34 mil euros, mais parte desse valor que era da casa. E o seguro de saúde, obviamente, há muito para receber e que muito dificilmente algum dia a Sandra receberá. Neste caso a justiça não funcionou. Claro que a indemnização seria importante. Porquê? Porque, como eu disse, fiquei sem trabalho, recebo atualmente, desde essa altura, uma pensão por invalidez, mas é assim, todos os produtos de apoio que alguém que se locomove numa cadeira de rodas são produtos de apoio muito caros e são subsidiados pela Segurança Social. É um direito que a Segurança Social comparticipa a 100%, só que é muito demorado. Apesar do processo judicial e da decisão do tribunal, muitas perguntas ficaram por responder. Até hoje, Sandra nunca teve uma oportunidade de confrontar o agressor. O tempo passa, mas a inquietação mantém-se e o silêncio foi tudo o que recebeu, até agora, em troca. Não sei explicar como é que a doença torna uma pessoa incapaz de assumir, os seus atos, não é? Foi durante um surto psicótico, mas depois há estados de consciência, a pessoa não está todo o tempo em surto psicótico, não é? Portanto, eu acredito que terá tido muitos momentos conscientes, não é? E pensar que essa consciência nunca
Eu nunca recebi um pedido de desculpa, nunca percebi o porquê daquilo ter acontecido, mesmo durante o julgamento no tribunal, que eu ainda mantive aqui um bocadinho a esperança de conseguir compreender aquilo que aconteceu, também essa esperança acabou por desaparecer, porque ele nunca compareceu no tribunal, foi sempre representado pela advogada e pronto, posso dizer que isso me deixou mais magoada, não é? No sentido de eu nem sequer conseguir ter a oportunidade de perceber um bocadinho daquilo que aconteceu, o porquê. O processo está fechado, mas a ferida, essa, continua a reabrir-se sempre que se fala na eventual saída de Edgar Alves da unidade onde está internado. A qualquer momento o homem pode ser considerado apto para regressar à liberdade. E essa possibilidade, mesmo depois de tudo o que já reconstruiu, ainda assusta Sandra Manuel. Estas pessoas, quando descompensam, se não tomam medicação, se bebem álcool, se consomem algum estupefaciente ou coisa assim, podem destabilizar. E, portanto, convém sempre as vítimas saberem e terem conhecimento se as pessoas continuam internadas ou se já estão cá fora, isso é óbvio. Isto são sempre circunstâncias que podem destabilizar, não é? Podem mexer, podem ir lá atrás, mexer com esta memória episódica e, portanto, é normal que nestas situações é preciso as pessoas terem conhecimento e tentarem ver se não vão um bocadinho abaixo, porque pode sempre destabilizar a estabilidade que as pessoas encontram pós-eventos traumáticos. Hoje, 11 anos depois, Sandra não vive agarrada ao passado. As marcas físicas permanecem, mas a dor emocional já não a define. A mulher fez do recomeço uma missão e da aceitação uma conquista.